Eu pedi demissão da OpenAI. Meu trabalho era garantir que o produto funcionasse bem. Isso aqui é muito melhor que o Google. O Vale do Silício é o oposto do resto do mundo. 1 milhão. 1 milhão de pessoas passaram a usar isso no lugar do Google. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Silicon Valley Girl e bem-vindos a São Francisco, o coração do mundo da IA atualmente. Hoje vamos conversar com um fundador incrível. O nome dele é Aravind. Ele veio da Índia para São Francisco e criou um aplicativo que eu, pessoalmente, uso de 3 a 4 vezes por dia. Vamos conhecer o Aravind, que veio da Índia e está tentando revolucionar o Google. Certo, Aravind, muito obrigada por aceitar o convite. Você está fazendo algo realmente empolgante. Um aplicativo que eu uso no mínimo 3 ou 4 vezes por dia e toda a minha equipe está usando também, então muito obrigada por isso. Eu queria te conhecer melhor, já que você também é imigrante. Pode contar de onde você veio e como acabou parando no Vale do Silício? Claro, obrigado por me receber aqui. Eu sou da Índia e vim para os Estados Unidos em 2017, há mais ou menos 6 anos. Então faz pouco tempo. Sim, é um período curto. E você é de Chennai, certo? Isso, eu sou de Chennai. Você conhece o Sriram Krishna? Sim, eu conheço. Eu o entrevistei. Talvez ele e a esposa sejam do mesmo círculo. Sim, os dois são de lá. Tem muita gente aqui de Chennai, como o... Essa cidade na Índia tem algo especial? Por que conheço tanta gente de lá? Bom, eu acho que tem muitos nerds por lá. Tipo uma cidade de nerds? Sabe como o cricket é o esporte mais popular na Índia? Existe um ditado no mundo do cricket de que o público de Chennai que vai ao estádio é um público mais estudioso. Eles apreciam o esporte tecnicamente, em vez de apenas torcer para o time local ou algo do tipo. Existe alguma universidade que seja referência em tecnologia por lá? Sim, existe o Instituto Indiano de Tecnologia, também conhecido como IIT. É a principal instituição da Índia, tipo o MIT ou Stanford de lá, e tem um campus em Chennai chamado IIT Madras. Eu estudei lá. Entendi, é como aquele exame super difícil para conseguir uma vaga. Acredito que cerca de 1 milhão de pessoas participam. 1 milhão? Não sei o número hoje, mas na época era o topo da pirâmide, tipo... Algumas centenas de milhares podem estudar ciência da computação ou engenharia elétrica em um desses institutos de ponta, e é assim que você constrói sua base de engenharia na Índia. E você frequentou essa universidade? Sim, eu fui, com certeza. Para o seu bacharelado, certo? Isso mesmo. É uma tendência. Muitos fazem o bacharelado lá e depois vêm para os Estados Unidos. Exatamente. Muita gente faz o bacharelado lá e vem para cá. Ou eles querem fazer o mestrado e trabalhar com tecnologia, ou uma fração bem menor busca o doutorado. Eles vêm para as universidades americanas. Eu estava nessa segunda categoria. Eu já fazia muita pesquisa em Deep Learning e inteligência artificial lá por 2015 e 2016. Então eu realmente queria me aprofundar mais nisso. Por isso eu quis fazer o doutorado e entrei na UC Berkeley. Eles têm o melhor programa de IA do mundo. Sabe, muitas das pessoas famosas hoje em dia foram doutorandas de Berkeley. Como o cara que inventou o ChatGPT, o líder de pesquisa de lá, o John Schulman. Ele foi doutorando em Berkeley. Ele era do mesmo laboratório que eu, compartilhávamos o orientador Peter Abil. Muitas pessoas incríveis. O criador da técnica chamada RLHF, que é a IA por trás do ChatGPT, também era de Berkeley. É uma ótima escola para pesquisa em IA e tive a sorte de estudar lá. Você fez o doutorado. Quando foi que decidiu criar uma startup? Qual era a sua ideia inicial e como chegou onde está? Sim, pois é. Eu vim para cá com uma mentalidade puramente acadêmica. Mas claro, quando você chega ao Vale do Silício, o vírus do lugar te contagia. É contagioso. Sim, você vê as pessoas criando coisas. É a mais pura verdade. Não é piada nem invenção. Poucos meses após chegar a Berkeley, um amigo me recomendou assistir a série Silicon Valley. Com certeza, é o melhor jeito. O Vale do Silício é o berço da inovação. Seu algoritmo de compressão impressionou nossa equipe de engenharia. Temos recursos para levar o que você fez para o nível global. É um dos melhores. E, na verdade, o incrível disso é que é hilário, mas também é muito real. É real demais. Eu já passei por isso. Alguns incidentes daquela série realmente aconteceram comigo como fundador. Posso afirmar que é tudo bem real. Então, obviamente, eu fiquei bastante inspirado a começar uma empresa assistindo a esses programas.
E a OpenAI era meio que uma startup. Eu estagiei lá em 2018. No geral, a energia das pessoas, equipes muito menores, sem realmente ter nada a perder, é algo muito, muito contagiante. De um jeito bom. Sim. E então eu queria estar nesse meio de alguma forma. O que acabou acontecendo foi que consegui um estágio na DeepMind, que era o laboratório número 1 em 2019. E como todo estagiário, eu geralmente passava o tempo todo no escritório. De manhã, eu trabalhava e rodava meus processos de treinamento. E à noite, eu sentava na biblioteca para ler. E a DeepMind tinha uma biblioteca incrível. Havia alguns livros lá. Como o Google funciona e o In the Plex. E eu tive a chance de ler os livros inteiros e fiquei super inspirado pelo fundador do Google, o Larry Page. Você chegou a conhecê-lo, aliás? Nunca o conheci. Nunca conheceu? Eu também nunca conheci o Sergey Brin. Mas no prefácio do livro do Eric Schmidt, Como o Google Funciona. O Larry escreveu isso. Para ele só havia duas opções, ou ser professor ou abrir uma empresa. E o motivo era que ele queria ter certeza de que poderia executar seus objetivos ambiciosos neste mundo. Geralmente, quando você trabalha em outra empresa, a menos que as metas sejam muito audaciosas, você acaba focando apenas em resultados de curto prazo. Se você quer mirar nas estrelas, precisa ter autonomia para executar sua própria visão. Sim. Eu fiquei muito inspirado por ele e achei que a área de busca era incrível. Fiquei pensando, beleza, como podemos trabalhar com busca em uma época em que o Google domina tudo? Eu procurei o Ashish Vaswani, inventor dos Transformers e pesquisador do Google, e disse: quero muito trabalhar com Transformers com você. Acho que essa é a próxima grande revolução. Você pode explicar o que são Transformers na busca? O que exatamente você quer dizer? Transformers são uma arquitetura de Deep Learning, ou inteligência artificial, que consome uma quantidade imensa de dados, sabe exatamente o que fazer com eles e os transforma em qualquer resultado que você deseje. É como um dicionário incrível de compreensão de linguagem que analisa palavras, frases e sentenças assimilando tudo. É um nível de compreensão humana sobre praticamente qualquer assunto. Basicamente, graças aos Transformers, conseguimos entender textos e, se entendemos textos, podemos responder a qualquer pergunta de uma pessoa sobre qualquer tema. Sim, certo. Então, até a era do Larry Page, as décadas do Google foram mais focadas em busca tradicional, recuperação de informações, ranqueamento e relevância. E a única maneira de romper com isso seria com algo muito mais poderoso. Surge algo que torna décadas de trabalho anteriores menos necessárias. O Transformer conseguiu fazer isso. Então, eu trabalhei com a pessoa que inventou essa tecnologia. Eu ainda sentia um vazio por não ter começado minha própria empresa, então trabalhei na OpenAI logo após o doutorado. Mas aí estava acontecendo a revolução do GitHub Copilot na época, e o Copilot era essa IA. Um software que permite aos programadores completar códigos enquanto escrevem. Vimos como as pessoas começaram a adotar a ferramenta e que ela era lucrativa. Achei que o momento para as startups havia chegado, permitindo transformar isso em produtos reais. Procurei alguns investidores, como o Nat Friedman e o Elad Gil. Como você os conheceu? Mandou um e-mail do nada? Sim, e-mail frio funciona e eu incentivo muita gente a tentar. Steve Jobs tem uma entrevista antiga em que ele diz que a maior parte da dificuldade está em você achar que alguém não vai te responder. Mas o mundo do Vale do Silício é o oposto do resto do mundo. As pessoas realmente te respondem e te ajudam. Sim. Sabe, ambos estavam dispostos a investir. Então eu fiquei tipo... Mas você ainda estava na fase da ideia, né? Você estava tipo, vamos ler isso. Sim, eu não tinha nada. Ah, você tinha... Eu não era nada. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Investir em ideias grátis é típico do Vale do Silício. É assim que as empresas começam. Geralmente surge de algo interessante em que estou trabalhando e que também atrai investidores. E você saiu da OpenAI, né? Sim, eu saí da Open, IA, e o nosso outro cofundador, Johnny Ho, tipo, ele era o número 1 do mundo em programação competitiva. Como você conseguiu que ele entrasse? Dennis e Johnny trabalharam juntos na Acora. Ficamos sabendo que Johnny estava saindo do emprego dele na Tower Research e estava procurando uma vaga em uma startup. E aí eles falaram tipo, ei, você quer vir trabalhar com a gente? Só vocês 4 trabalham na empresa agora? Ou vocês têm... Não, agora essa empresa tem cerca de 30 pessoas. 30 pessoas, todas aqui. Algumas delas estão em Nova York e está bem distribuído entre a equipe. Legal. Este é o seu escritório. Esse é o meu escritório. Que ótimo.
Você ofereceu algum tipo de salário para eles ou era só participação no começo? Na verdade, foram os dois, sabe? Os dois, entendi. Sim, e o fato é que eles estavam muito... Alinhados. Ambos aceitaram um salário bem baixo porque sabiam que o mais importante era fazer o negócio crescer. Na verdade, Sabe, eles eram bem mais focados no longo prazo do que eu mesmo esperava. Por isso construímos essa grande empresa juntos. Tínhamos essa obsessão por busca, a minha e a do Dennis, que trabalhou como engenheiro no Bing. O Johnny trabalhou em sistemas de ranqueamento no Quora, então todos éramos meio obcecados por busca. Lembro dos dias em que trabalhávamos juntos em Nova York, discutindo temas técnicos de manhã e no jantar, continuávamos conversando sobre busca. A gente realmente se importa com isso. Sim. O Larry Page também se preocupava com busca, e foi por isso que surgiu o Google. Então, era mais ou menos assim que a gente trabalhava, e eu sempre fui um grande fã do Twitter. Ainda sou, gosto muito de lá, embora agora se chame X. Então pensamos, como seria tratar o próprio Twitter como um banco de dados relacional ou um grafo social? Extrair todos os tweets, a rede de seguidores e coisas desse tipo. E dar às pessoas a experiência de fazer perguntas como: quantos seguidores ele tem que eu também sigo? Ou quantos dos meus tweets ele curtiu? Ou ainda, quais seguidores dela eu ainda não conheço e que ela poderia me apresentar? Coisas como os tweets mais curtidos da semana passada. Criamos uma demonstração de busca bem legal no Twitter e mostramos para muita gente. A motivação principal era mostrar que, se conseguimos lidar com um banco de dados gigante dessa escala, significa que também conseguimos lidar com o banco de dados da sua empresa. Esse era o raciocínio. Quanto mais mostrávamos as demonstrações, mais as pessoas usavam o chatbot e faziam perguntas. eles gostaram muito, inclusive nossos investidores, e acabamos conquistando novos parceiros assim. Como o Yann LeCun, cientista-chefe de IA da Meta, o Andrej Karpathy, ex-diretor do Autopilot e que agora trabalha na OpenAI, e o Jeff Dean, o chefe de IA do Google. Sim, todos eles deram uma olhada na nossa ferramenta de busca no Twitter. Eles gostaram desse projeto de busca no Twitter? Sim, é algo tão simples que ressoa com todo mundo, sabe? E eles gostaram, acharam super útil. Com isso, conseguimos uma lista excelente de investidores e começamos a montar a equipe aos poucos. Ainda éramos apenas 4 ou 5 pessoas fazendo tudo. Onde fica a sua mesa? Minha mesa é bem aqui. Legal. Vocês trabalham aqui? Tipo, vocês têm um horário fixo de trabalho? Como funciona? Geralmente o pessoal chega às 9 da manhã e sai por volta das 6 ou 7 da noite. Temos uma cultura de escritório de 3 a 4 dias por semana. 3 a 4 dias. Legal. Então você define para eles, tipo, de segunda a quinta? Não. Normalmente é segunda, quarta e sexta-feira. Sério? Por que não terça ou quinta? A maioria das pessoas prefere esses dias. É que nós simplesmente não sabíamos como administrar uma empresa. A gente não era bom em nada disso porque nunca tínhamos feito algo parecido antes. Então pensamos, vamos criar um bot que responda às nossas próprias perguntas. Não podíamos ficar incomodando os investidores com dúvidas básicas, tipo como escolher o plano de saúde para o nosso primeiro funcionário. Interessante. Nosso primeiro engenheiro, o Nick, disse que precisava de um plano de saúde. Tipo, E a gente... isso é uma dor de cabeça. Eu sei. E você tem que entender o que é coparticipação e franquia. Aí você vai no JustWorks ou no sistema de saúde e digita tudo isso no Google. Só apareciam anúncios, porque seguro é uma dessas categorias onde eles ganham muito dinheiro com anunciantes. Então a gente criou um bot no Slack que conseguia responder nossas próprias perguntas usando o GPT 3.0. Gosto de como tudo nasce de resolver seus próprios problemas, o que acaba afetando o resultado final. É o conselho do Paul Graham para os fundadores da YC. Basicamente, primeiro você precisa encontrar o ajuste do produto ao mercado para você mesmo, para as pessoas ao seu redor, seus amigos e amigos de amigos. Só então isso se espalha pelo boca a boca. Esse geralmente é o critério de sucesso para uma startup. E foi assim com o Google e com o Facebook também. Primeiro, eles criaram uma rede local em Stanford ou Harvard, usando esses produtos. E depois eles ganharam o mundo. Sim. Então nós também passamos por isso. Primeiro usamos o GPT 3.5, algo parecido com o ChatGPT, mas no formato de um bot do Slack. Mas aí percebemos que ele alucinava muito e na verdade não era... Ele faz isso, né? Certo? Sim. Isso é loucura. Sim, exatamente. E então tivemos esse problema. Como torná-lo factual e realmente útil para nós? O Dennis então pensou, e se a gente ligasse isso ao índice da web e tornasse a experiência conversacional?
Você ainda usa o ChatGPT? Desculpe, eu não entendo tanto de IA, como isso funciona. Sim, nós usamos vários modelos. O ChatGPT é um produto, o GPT 3.5 É o modelo, entendi. Certo. Então estávamos usando o GPT 3.5 e o Bing e simplesmente orquestramos os dois juntos. Tínhamos um bot legal no Slack e, ao usá-lo na empresa, percebemos um grande aumento de produtividade. Então, criamos um servidor no Discord e convidamos algumas pessoas para que elas também fizessem perguntas por lá. A gente só pensava nisso como algo legal, produtivo e útil para o nosso uso. Mas as pessoas começaram a dizer que aquilo era um substituto do Google, algo que eu não tinha percebido na época. Ah, isso aqui é realmente muito melhor que o Google. Essa foi a primeira coisa que um dos nossos amigos disse, que preferia usar aquilo ao Google. Mesmo assim, a gente ainda não tinha coragem de lançar publicamente, porque pensávamos, e se a gente começasse como outro tipo de empresa? Parece loucura uma startup dizer que vai enfrentar o Google. Como a gente lançaria isso? Na época, um investidor disse, olha, vocês são irrelevantes. Se vocês lançarem e perderem, tudo continua igual, vocês não estarão realmente perdendo nada. Eu adorei esse conselho. Mas se vocês realmente ganharem, vão ganhar muito. Vocês não têm nada a perder e tudo a ganhar. Então, obviamente, a gente tinha que lançar. Ele disse que eu só precisava conseguir de 100 a 1000 usuários. Eu pensei, beleza, parece ótimo. Era toda a coragem que eu precisava. Vamos lançar logo. O ChatGPT foi lançado em 30 de novembro. Então a gente ficou acompanhando o Twitter e, obviamente, era o assunto do momento. As pessoas diziam, certo, isso aqui me obriga a fazer login o tempo todo. E ele não tinha conhecimento em tempo real. Mentia ou alucinava muito. A gente sabia que havia um espaço ali onde ainda poderíamos ser úteis, mesmo com o ChatGPT no mercado. Então, lançamos o produto sem exigir login. Nem tínhamos uma interface de chat, era só uma busca única que já te dava as respostas. E as citações, novamente, vêm da nossa bagagem acadêmica. Citações no final de cada frase é algo que só acadêmicos ou jornalistas fazem. Foi assim que projetamos o produto. Como seria se o ChatGPT fosse um pesquisador ou um jornalista? E quando vocês lançaram? Lançamos em 7 de dezembro, uma semana depois. Uma semana depois? Uau! E foi um lançamento incrível. Normalmente, lançamentos de IA são assim. Tem um vídeo de demonstração legal, aí você se inscreve e entra em uma longa lista de espera. E blá blá blá. Nós fomos pelo caminho oposto, só colocamos no ar, sem lista de espera nem inscrição. A barra de pesquisa logo de cara. Isso, só uma página inicial com a barra de pesquisa. O Perplexity IA é só uma barra de pesquisa sem login nem nada. Você simplesmente digita o que quer pesquisar, recebe a resposta e vai se surpreender. Logo depois que lançamos o Perplexity, o Michael Dell, fundador da Dell, me mandou uma mensagem no LinkedIn por conta própria dizendo: "Esse é um ótimo aplicativo, parabéns." Sabe, meu primeiro laptop foi um da Dell, porque era o que era acessível para mim na época. Imagino que esse dia tenha sido muito marcante. Sim, com certeza, eu me senti muito bem. Então, por exemplo, se eu pesquisar quem é a Silicon Valley Girl, posso usar direto na minha barra de pesquisa. Na verdade, eu ainda não usei essa função. Pois é, quer dizer, ela está disponível na extensão do Chrome, mas nem todo mundo usa. Porque algumas pessoas ainda preferem uma latência super rápida para buscas de navegação simples e nós ainda não estamos totalmente otimizados para esse tipo de uso específico. Mas ainda oferecemos essa opção. Você pode acessar pelo Chrome, por exemplo. Pelas extensões do Chrome. Isso pelas extensões do Chrome, e aí você define como sua pesquisa padrão. É curioso, porque quando pesquiso isso, aparece a verdadeira Silicon Valley Girl. Mas minha dúvida é, tem alguma garota no seriado Silicon Valley? Sim, é a Mônica, né? Isso. Então acho que o sistema está puxando as informações dela. É bem engraçado. Interessante. Você pretende aplicar o modelo de monetização do Google no futuro? Não queremos copiar a monetização do Google. É bom evitar repetir o que os outros já fizeram, principalmente algo de mais de uma década atrás. É preciso realmente causar uma ruptura no que eles oferecem hoje. Então, ainda não pensamos a fundo nessa parte, mas o que sabemos é que pelo menos não deve ser exatamente a mesma coisa. Sim. E em uma das suas entrevistas, você disse que o modelo do Google vai desaparecer gradualmente, certo? Você acredita que ele será substituído por algo na linha do que a Perplexity está fazendo? Em termos de experiência do usuário, com certeza. Sabe, daqui a 5 ou 10 anos é difícil imaginar que as pessoas ainda vão querer apenas aqueles 10 links azuis. Definitivamente a experiência do usuário caminha para algo assim. Como começar a desenhar, por exemplo. Ou entender como o Halloween afeta determinado site e coisas assim, sabe?
Você não quer apenas uma lista de links. E então lançamos o produto sem exigir login. Nem tínhamos uma interface de chat ainda. Era só uma busca direta que te entregava as respostas e as citações. É uma inversão completa da interface do Google. Eu queria saber como foi a estratégia de marketing no lançamento. Sim, no primeiro dia tivemos milhares de consultas. Mas durante o recesso de Natal, as pessoas começaram a tirar muitos prints. Também lançamos nossa busca no Twitter, que não existe mais. Aquela ferramenta sobre os seguidores? Isso. Sabe como o Google Imagens mostra as fotos separadas? Lançamos algo parecido e o Jack Dorsey ficou super impressionado. A gente não tinha nenhuma conexão com ele, e ele simplesmente tweetou dizendo: "Isso aqui é incrível." Como nem todo mundo tinha o mesmo arroba no Twitter, o usuário colocava o seu e o sistema buscava toda a atividade dele nas redes sociais. As pessoas costumam usar o mesmo nome de usuário em todos os lugares. O sistema gerava um resumo hilário dizendo: "Ah, fulano de tal." Essa pessoa gosta de twittar sobre esses assuntos e acha que é só blá blá blá. E algumas pessoas ficavam tipo, nossa, essa IA sabe tudo sobre mim. Essa foi uma tendência que trouxe muita viralidade pra gente, algo que nem tínhamos planejado originalmente para o produto. E por que você decidiu encerrar essa função? Essa parte? Foi por causa das mudanças nas regras da API do Twitter sob o comando do Musk. Mas isso gerou muito hype inicial. Depois, continuamos acompanhando as métricas de uso e pensamos, beleza, vamos ver se isso é para valer. Um dos nossos investidores, o Nat Friedman, tem uma teoria sobre isso. O sinal de um bom produto é quando você tem aquele uau inicial e um pico de uso que depois cai um pouco. Isso é óbvio, porque o impacto inicial não retém todos os usuários. Mas você ainda deve manter um bom nível de uso sustentado e continuar criando novos momentos uau. Então isso se mantém em uma tendência de alta. Eu gosto dessa lógica, certo? É assim que produtos são construídos. Como tivemos um uso contínuo, sabíamos que não era só uma moda passageira. É impossível que a Perplexity seja apenas algo momentâneo. É um caso de uso real, fazer perguntas e receber respostas precisas, no estilo acadêmico. Não há engenharia social aqui. É um produto focado no usuário que não para de crescer. Agora ele é conversacional e permite fazer perguntas de acompanhamento. Percebemos que as pessoas têm dificuldade em saber quais perguntas fazer. Você acha que a IA reduz a capacidade das pessoas de pensar criticamente? Imagine se no futuro qualquer pergunta pudesse ser feita e ela simplesmente te respondesse. O que pensar disso? Pois é. Então, o pensamento crítico provavelmente vai evoluir para, não apenas responder a uma pergunta, mas saber quais perguntas devem ser feitas. Se você observar, as pessoas mais inteligentes do mundo não o são por terem respostas para tudo. Isso seria mais comum, sabe tudo. Elas são inteligentes porque sabem exatamente o que perguntar. Pense nos melhores cientistas de dados, por exemplo. O melhor profissional não é aquele que apenas escreve um código SQL com precisão. Você pode usar a IA ou pedir ajuda a outros programadores para fazer essa parte. Mas saber o que perguntar, ter essa visão de alto nível para a consulta, sabe? Beleza, agora que eu já sei isso, qual é o próximo passo? Qual é a próxima pergunta lógica? No pessoal de TI, existe até aquele jogo das 10 ou 20 perguntas. Para descobrir o que a outra pessoa está pensando, o que na verdade é uma medida de inteligência, quanto mais rápido você chega ao ponto central. Intuição. Sim. E eu acho que essa é uma habilidade que todos nós vamos desenvolver com o tempo, porque as pessoas vão estar mais focadas em realmente agregar valor em cima do que as IAs entregam. Queremos ajudar as pessoas a alcançarem isso também. Por isso, toda pergunta feita no Perplexity, como o que é amnésia infantil, recebe essa atenção. Quando você recebe a resposta, além das fontes, nós também sugerimos perguntas de acompanhamento para você continuar a exploração. E isso acabou se tornando um diferencial muito importante. Aí nós adicionamos muitos hiperlinks da mesma forma que a Wikipédia fez. Continuamos melhorando o produto cada vez mais e o nosso volume de uso continuou crescendo. Em certo momento percebemos que isso era algo bem real. Nos comprometemos a focar totalmente nisso e levantamos financiamento de risco para esse objetivo. Pode compartilhar algumas estatísticas de uso? Eu uso de 3 a 4 vezes por dia. Qual é a média? Sim. Atualmente temos mais de 3 milhões de consultas todos os dias, o que é um volume bem alto. E quantas pessoas fazem essas consultas? De cabeça, eu não lembro o número exato de consultas por pessoa, mas no total, mensalmente, estamos bem perto de 10 milhões de usuários ativos. Uau! É tudo em inglês ou há suporte para outros idiomas? Oferecemos suporte a vários idiomas, não só ao inglês. Muitos países de língua inglesa usam o produto, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Sim.
e o Canadá. Muitas pessoas no Japão também usam, mas não em inglês. E temos usuários na Europa, Alemanha, França. Eles usam em alemão e francês? Sim, exatamente. O legal desse produto é que ele entende sua consulta em qualquer idioma. Ele consegue buscar os links e as informações, mesmo que estejam em inglês, e depois te devolver a resposta na língua que você pediu. E quantos são usuários pagantes? Pode compartilhar? Os recursos pagos permitem fazer mais perguntas ao copiloto, certo? Isso. Sim, temos milhares de pessoas pagando pelo serviço. E você já tem lucro? Ou em que estágio a empresa está agora? Ainda não somos lucrativos, pois é difícil ter lucro com custos de infraestrutura tão elevados. Porque você paga muito para... Isso mesmo. O custo de modelos como o GPT 3.5 ou 4 é... Você paga por cada consulta ou... Não exatamente por consulta individual, é como se pagássemos pelo uso da estrutura. E você precisa ser inteligente o suficiente para trabalhar junto com eles e garantir que o custo não escale de forma linear a cada requisição. Entendi. Mas, a parte mais importante de se perceber aí é... Sabe, a infraestrutura sempre pode ser criada, melhorada ao longo do tempo e otimizada. É assim que a Amazon pensa sobre o assunto. Consiga um volume de uso e depois tente reduzir os custos. Sim. E então continue fazendo isso repetidamente, sabe? Com o tempo você terá algo incrível. Quais são os 3 KPIs principais que você monitora semanalmente? Eu diria o número de consultas. Nós nos preocupamos muito com a retenção e também com o crescimento de novos usuários. A monetização é importante para você hoje? Neste momento, ela é um bônus, entende? O mais importante agora é ter uso massivo. Uma vez que você tem o uso, fica muito mais fácil monetizar. Mas é bom começar a monetizar logo cedo para saber se você realmente tem um produto adequado ao mercado. É quando as pessoas sentem que se o serviço acabar, elas não ficariam nada felizes. Você quer estar nesse ponto ideal, É. mas você não quer otimizar demais para isso antes da hora. Sim. Especialmente se for... Ao custo de não ter uma base de usuários 10 ou 100 vezes maior. É isso que te torna uma marca conhecida por todos. Buscamos criar esses ciclos de uso diário do produto. Entendi. E como vocês lidam com as fake news na plataforma? Sim, esse é um problema bem difícil. Eu até escrevi sobre isso hoje. Acho que precisamos de 2 coisas fundamentais. Uma delas é que os grandes modelos de linguagem precisam raciocinar bem sobre as informações e não serem enganados por uma fonte específica. Mas sim reunir todas as informações e oferecer uma perspectiva que um jornalista ou acadêmico íntegro teria. E outra coisa que você também precisa é de um bom ranqueamento das páginas da web. É impressionante como as ideias antigas continuam voltando. O PageRank, por exemplo, foi incrivelmente impactante, porque ele dava uma pontuação de autoridade para cada domínio. E a gente ainda precisa fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Qual é a pontuação de confiança desses sites? E como você faz isso? De forma algorítmica, mais do que pelo julgamento humano, pois só assim é possível ter escala. Quais são as limitações da busca? Dá para encontrar informações ilegais ou é limitado apenas ao que está publicamente na web? Bom, o sistema acessa apenas o que está na web, mas obviamente a gente tem que fazer um trabalho melhor em filtrar certas coisas. Se alguém quiser saber o endereço de uma pessoa e essa informação estiver na web, como em provedores que reúnem dados, deveríamos poder responder a essa pergunta? Ou deveríamos dizer, ei, isso não é da sua conta? Então depende. Eu tenho uma visão bem diferente da maioria do pessoal que trabalha com alinhamento de grandes modelos de linguagem. O pessoal por aqui acha que um chatbot não deveria responder, por exemplo, como fazer uma bomba. Mas, se você pesquisar isso no Google ou no YouTube, encontrará muita informação sobre como fazer. Você estaria basicamente dizendo: não há motivo para alguém saber como bombas são feitas, mesmo que seja só por curiosidade. Então, por que fazer um filme como Oppenheimer ou escrever um livro sobre ele? Ou por que as pessoas deveriam aprender toda a física por trás disso? Sabe como funcionam a fissão e a fusão? Coisas assim. São perguntas complexas. Você também não pode ir para o outro extremo e dizer, esse é o meu trabalho. Decidir o que você pode ou não perguntar. Tudo o que podemos fazer é educar as pessoas. Olha, essas ferramentas estão aí para aumentar sua inteligência, mas por favor, use essa sua nova inteligência de maneiras boas. Eu não vou ser a autoridade legal aqui. Meu trabalho é garantir que o produto funcione perfeitamente. Entendi. Isso entra na seção 230? A seção 230 é um pouco diferente. Ela é para redes sociais, para as pessoas, né? Isso.
A seção 230 serve para garantir que você não seja processado pelo conteúdo que os usuários postam na sua plataforma. Mas atualmente isso só vale para conteúdo gerado por usuários, não para conteúdo gerado por IA. Então é por isso que existe um grande risco para produtos como o Google Bard, ou melhor, o Gemini agora, e o Bing Chat de continuarem avançando nessa direção. Porque em algum momento, se você fizer uma pergunta sobre uma pessoa ou uma marca específica, e a IA puxar algum site aleatório de SEO que fale algo falso sobre essa pessoa, ela vai dar uma resposta errada. Você pode simplesmente tirar um print, denunciar e processar o Google. E hoje isso já é possível, certo? Sim, é totalmente possível. Uau. Por isso existe muito interesse em garantir que a mesma seção 230 se aplique também ao conteúdo gerado por IA. Mas há muita oposição a isso também, e hoje a situação ainda não está clara. É por esse motivo que esse tipo de tecnologia acaba sendo melhor desenvolvida por startups. Ah, porque vocês têm Menos responsabilidade legal direta, certo? Isso, menos amarras. E também porque você não quer deixar de testar as coisas só porque existe um grande risco envolvido. Claro que existem riscos e problemas ao trabalhar com essa tecnologia. só conseguimos resolver os problemas reais se soubermos quais são. Para isso é preciso lançar, colocar o produto na rua e descobrir. É aí que as startups levam vantagem. E como você pensa na sua barreira defensiva? Tipo, e se o Google lançar amanhã um mecanismo de busca idêntico? Bom, eles deveriam fazer isso, e isso mudaria o mundo. O problema é que eles não podem fazer isso tão facilmente porque tem um modelo de negócios inteiro para proteger. Porque eles dependem dos próprios anúncios, né? Exatamente. Você acaba tendo que sacrificar sua galinha dos ovos de ouro. Se você acompanhar o julgamento antitrust entre o Google e o Congresso americano, sobre o monopólio das buscas, um dos e-mails citados mostrava que executivos de publicidade queriam inserir ainda mais anúncios nas páginas de resultados. Isso porque eles precisam atingir as metas financeiras estabelecidas para aquele trimestre. Dá para entender o lado deles também, não dá? Eles lucram porque o custo por clique ou por 1000 visualizações aumenta, fazendo o anunciante pagar mais caro pela palavra-chave. É assim que a publicidade de performance funciona. E essa é a grande chance para uma startup como a nossa. Não temos um modelo de negócios legado para proteger, nem a obrigação de atender apenas a um tipo de demanda. Isso sem falar que já estamos aperfeiçoando a eficiência da nossa infraestrutura e ainda nem chegamos à escala de uso deles. podemos nos dar ao luxo de errar mais, lançar modelos mais potentes e caros, entender melhor o usuário e só depois focar em reduzir custos. Esse processo flui muito melhor em uma startup do que em uma gigante tentando se reinventar. E se for uma startup parecida? Porque, tipo, eu estou tentando entender. Quando você pensa no modelo de negócios, você foca em algo como a retenção? Se eu fizer minha pergunta número 300, o sistema já saberia tudo sobre mim e passaria a me dar respostas melhores? O que você acha? Porque, como criadora, estou testando várias ferramentas de IA e é exatamente isso que eu sinto. Às vezes penso, essa ferramenta faz miniaturas boas, mas tem essa outra aqui também, vou testar. Por isso acabo trocando de aplicativo com muita facilidade. Sim, entendo. A forma como eu penso sobre isso é que existem 5 eixos que você precisa aperfeiçoar para ser um produto confiável sendo uma startup. Precisão, confiabilidade, latência, ou seja, velocidade, uma experiência de usuário agradável e a interface. Com isso, o produto se torna mais personalizado para você, o que incentiva o uso contínuo. Para uma startup ser boa em qualquer uma dessas dimensões individualmente, digamos que as chances sejam de 10%. Para ser boa em todas as 5 ao mesmo tempo, seria como um sobre 10 elevado à quinta potência. Ou seja, uma em 100 mil startups será capaz de fazer isso. E se elas conseguirem? Se conseguirem, precisam manter o ritmo. O último eixo é a iteração. Você precisa continuar iterando e melhorando sempre. Basicamente, uma em 1 milhão de startups consegue alcançar esse nível de confiabilidade para o usuário. Você precisa confiar na gente a ponto de nos considerar um substituto do Google, talvez por sermos melhores hoje. Mas muita gente já me disse na cara, por quanto tempo vocês vão existir? Será que vocês vão fechar ou ser vendidos? Por que eu deveria usar o serviço de vocês? Pois é, esse tipo de confiança do usuário se conquista com o tempo. Se você fica trocando de ferramenta, significa apenas que algumas delas não estão fazendo um bom trabalho em reter os usuários. Entendi. E tudo bem, sabe? Isso leva tempo. Não tem como ser a solução para tudo logo de cara. Como startup, você deve focar em fazer algumas coisas muito bem. Foque obsessivamente no que realmente importa, nos pontos cruciais.
Vamos entregar precisão e velocidade para que você use o aplicativo mesmo se a sua internet estiver ruim. Vamos garantir que ele continue melhorando para você e que as respostas sejam bem precisas e confiáveis. Se fizermos isso por um longo período, você vai nos respeitar a ponto de nos usar sempre. Certo, gostei do seu raciocínio. E qual é o próximo passo para a Perplexity? Temos muitos produtos empolgantes e novos recursos a caminho. Obviamente não quero revelar tudo antes do lançamento porque a equipe está trabalhando duro nisso. Mas pode esperar melhorias toda semana. Vamos continuar aprimorando a precisão e a confiabilidade do produto. Isso é algo que o Google fez incrivelmente bem e nós os respeitamos muito por essa trajetória. Apesar de a interface quase não ter mudado, aquela página branca com a barra de pesquisa, os engenheiros de busca passaram cerca de 20 anos aperfeiçoando o que está por trás. A atualização e a qualidade do índice, a confiabilidade dos resultados e a forma como eles são apresentados. São atualizações constantes. Nós continuaremos nesse caminho. O pessoal do back-end trabalha tanto pelo usuário que você nem precisa se preocupar com a complexidade do que foi feito. Para você, o que importa é: esses caras são precisos e estão me entregando o que eu quero? Gosto muito da sua abordagem. Como fundadora, sempre penso: alguém pode me copiar ou uma grande empresa pode fazer o mesmo. As melhores ideias são aquelas que, mesmo quando você as diz em voz alta, as pessoas reagem tipo: ah, tá, e quem é que vai trabalhar nisso? Essa é a coisa mais boba que eu já ouvi. Porque geralmente executá-las exige uma combinação de força bruta e uma crença quase irracional. Para realmente tirar essa ideia do papel e fazê-la funcionar, se você contar para alguém, por exemplo, qual é a proposta da Perplexity? Parece óbvio. Você lista as fontes, lê as páginas desses links e escreve um resumo com as citações. Se você conta isso, a resposta é: ah, o Google obviamente vai fazer isso, a Microsoft obviamente vai fazer isso. Então por que deveríamos existir? Nenhuma startup tentaria nossa ideia, mas há um motivo para estarmos aqui. Porque, na verdade, fazer isso bem feito exige muito mais paixão do que capital. Se o capital fosse o fator determinante para realizar isso, nós nem deveríamos estar nesse negócio. Orquestrar cuidadosamente todos os detalhes e fazer acontecer não é apenas uma questão de dinheiro. É por isso que a gente existe. Obrigada por assistirem até o final. Estou animada para ver como a Perplexity vai evoluir. Não acho que eles vão substituir o Google propriamente dito, mas acredito que serão um grande player no mercado. Eu uso a ferramenta o tempo todo e o produto é realmente incrível. Espero que se sintam tão inspirados quanto eu. Inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo. Até logo. Tchau.